Mariana, eu queria começar perguntando como você descobriu a doença. Foi um autoexame, mas como foi essa situação? E o que você sentiu? Você sabe que eu estava com 35 anos. Eu digo que eu estava no auge da minha vida, porque essa era a minha sensação. Então, uma semana antes do diagnóstico, eu falo que parece até ou coincidência ou destino. Eu sentei assim na ponta da cama com meu marido e eu olhei para ele e falei: Nossa, se eu morresse hoje, eu morreria muito feliz, porque todos os meus sonhos eu alcancei. Tudo. Então, eu não vejo um propósito. Eu tô... Sabe quando você sente que é isso? Eu sentia uma plenitude. Eu acho que essa é a palavra. E aí meu marido olhou e falou: Mari, isso é lindo, né? Que você está sentindo, porque poucas pessoas sentem isso, tão nova. Mas você é muito jovem. É legal você ter um propósito. Eu falei, e ficou com esse negócio de propósito na minha cabeça. Uma semana depois dessa conversa, por isso que eu falo que é a ironia do destino, né? E a gente liga muito, né? Principalmente numa conversa tão forte assim. Eu estava numa viagem com a família e eu fiz o autoconhecimento das mamas. E é importante falar que o autoexame, ele não é um exame, ele é um autoconhecimento das mamas, que a maioria das pessoas conhecem por autoexame. E por que é importante a gente comentar essa diferença? Porque muitas mulheres, elas fazem o autoexame e acham que não precisam fazer os exames de imagem, principalmente mulheres que já têm 40 anos. Então, eu fazendo o autoconhecimento, que eu já fazia todo mês, eu descobri o nódulo bem em cima, assim, do complexo areopapilar, do mamilo. Eu olhei para o meu marido e falei: eu tô com câncer de mama. Aí ele olhou e falou: Nossa, Mari, calma, né? Você é super jovem, atividade física, então eu sempre fui... E eu brinco falando que eu sempre fui good vibes, assim, calma, tranquila, de bem com a vida. Só que eu senti uma sensação inexplicável. Sendo que a maioria dos nódulos, eles são benignos. Então, para quem está assistindo a gente, está sentindo algum nódulo na mama, calma, procure um médico. Esse é o principal, né, a orientação que a gente pode dar. Mas a maioria dos nódulos são benignos. E ali começou, eu falo, uma transformação até mental, porque eu sentia que tinha alguma coisa errada. Fiquei os 10 dias viajando com a família, mas sofrendo, sabe? Já sentindo. Ah, você ainda ficou 10 dias. Eu fiquei 10 dias, porque eu liguei para minha médica, ela falou: Mari, fica tranquila, imagina. Né? Não dá para imaginar. E você fazia isso regularmente, uma vez por mês, você falou? E por isso que eu acho não, né? Que eu tinha certeza que aquilo não fazia parte da minha mama. Aí você marcou uma consulta? Na verdade, eu liguei e falei: Ó, tô sentindo, né? Era médica amiga. E ela falou: Mari, fica tranquila. Assim que você voltar, a gente faz exames. E no dia seguinte que eu voltei, eu fiz os exames, eu moro em Santos. Foi lá. Começou uma jornada aí difícil, porque realmente era um nódulo que parecia que não era benigno. E daquele dia eu sinto, e eu comento isso, eu sei que é uma fala forte, mas eu sinto que eu morri naquele dia. E eu renasci de uma forma completamente diferente. Porque é muito difícil você saber. E isso porque eu não tinha o diagnóstico. Mas pela cara do médico, por tudo como foi, eu senti que o negócio não era bom. E aí começou uma jornada. Então, eu tive 2 cânceres, né, nesses 3 anos. Então, o primeiro foi mais tranquilo. Eu descobri era um nódulo in situ. O nódulo in situ é um nódulo localizado. Então, o prognóstico é muito bom. Eu tirei as 2 mamas, então eu fiz uma mastectomia bilateral. Nessa primeira vez já? Foi recomendação do médico? Foi, porque eu já era a 4ª da minha família com câncer. Ah, sei. Mas até então, eu fiz um teste genético, deu negativo. Só que ainda, talvez, a gente conversa muito, né? Eu estudo sobre o assunto. Talvez eu tenha algum gene que não é ainda detectável, mas provavelmente.
Porque as mulheres da minha família que foram detectadas também, diagnosticadas, foram jovens. Era câncer de mama também, os mama. outros 4 episódios? Do lado do meu pai. Então, uma tia e mais 2 primas. E aquela mastectomia preventiva, você não pensou em fazer? Na verdade, eu fiz. Mas depois que você... Não, no primeiro. Eu fiz a mastectomia, tirou as 2 mamas a primeira. Mas depois que você tinha localizado um nódulo ali. Um nódulo. Isso. E aí fiz hormonioterapia. Não precisei fazer quimioterapia nem radioterapia. Então era um prognóstico muito bom. Porque nem todas as pessoas acham, né? Tem câncer, vai fazer quimioterapia. Não, depende. Primeiro que cada câncer... o câncer, ele é muito individual. Ele não é uma doença que a gente está acostumado a ouvir. Ah, fulano tem câncer. Ah, igual minha vizinha, minha prima, minha mãe. Não. O câncer é diferente. Ele tem nome, sobrenome, tipos, subtipos. E outra, o organismo da pessoa é diferente. Então, não é igual. E nessa primeira jornada, eu estava vivendo a minha vida. Então, eu tirei as mamas. Aí começou o quê? A pandemia. Que isso foi em 2020. Então, já que ano, que mês que você estava quando você descobriu? Janeiro? Foi em janeiro. Finalzinho de janeiro. Então, eu estava na minha recuperação, começou a pandemia, em março. Mas até é curioso, porque o que as pessoas estavam alucinadas de não poder sair de casa, aquele controle que as pessoas entenderam que a gente não tem da vida, e que os pacientes, minhas oncofriends, sabem bem o que é isso, que a gente não tem um controle da vida, a maioria das pessoas sentiram isso. E eu só agradecia. Então, eu passei um ano em casa, isolada com a minha família, só agradecendo a oportunidade de estar com as minhas filhas todos os dias, sabe? Então, essa foi a minha primeira jornada. E aí, o segundo diagnóstico, eu pensei em fazer a cirurgia para reconstrução do mamilo, porque eu não tenho desse lado. Então, eu coloquei a prótese, eu fiz a reconstrução imediata na primeira cirurgia da mastectomia. E eu fiquei 1 ano e meio sem o mamilo. Falei, eu acho que agora tá na hora, já tá melhor. Eu fazia exames a cada 3 meses, exames de imagem, né? Que a gente faz esse exame de acompanhamento. Tudo certinho. E eu fiz o autoconhecimento novamente no banho e eu descobri mais um nódulo. Um ano depois? 1 ano e meio depois. No mesmo local? Próximo. Sei. Só que eu já havia tirado a mama. E aí, na hora eu falei, não. E a prótese não dá mais dificuldade para localizar, assim? A prótese, no meu caso, não. Como o tumor ele era muito superficial, e os meus dedinhos, meus médicos falam que aquele dedinho de fisioterapeuta de físio, também. E de pessoa que eu falo que a importância de você, Paula, conhecer o seu corpo. Por isso que não só as mamas, qualquer coisa, seus órgãos, pintas, sabe? né? Suas manchas. pintas. Peça para alguém olhar suas costas. Olhar para você, além do dia a dia. Então, eu tinha esse hábito. E esse hábito de me tocar, eu também, era comum, era frequente. Então, eu senti esse nódulo e nos exames não apareceu. E fiz os exames e apareceram, na verdade, 6 nódulos. Então, apareceram 3 nódulos in situ e 3 invasivos. Então, esse segundo diagnóstico foi bem mais grave. E uma das perguntas que eu mais recebo é: como você teve câncer novamente na mama se eu tirei as 2 mamas? Né? É o que eu mais recebo na minha rede social. Na mastectomia, ele é retirado 95% da mama. Precisa ter uma camada de gordura, uma camada de pele para fechar, senão há uma necrose. Então, alguma célula ficou ali. Eu não questiono, porque falo, né, os médicos excelentes, num hospital excelente, tem coisas que a gente não tem como saber e não adianta ficar questionando. E a partir daquele momento, eu falo que eu tive que fazer o combo completo. O cara lá de cima falou, essa aí vai passar na teoria, porque eu sou fisioterapeuta, especializada em câncer de mama, então eu já tinha... Tudo isso antes? Antes, sem saber absolutamente nada, e não tinha ninguém na minha família até então. Eu gostava de estudar sobre câncer. Bem ironia mesmo, né? E quando eu descobri, aí nessa vez eu falo que o diagnóstico foi mais pesado por ter, né, que fazer quimioterapia, fiz a cirurgia de novo, então teve que abrir a mama, tirar tudo, os tumores, e não precisou tirar a prótese. Fiz radioterapia
E atualmente eu faço hormonioterapia. Então, eu estou numa menopausa química, vivendo um pós-câncer difícil, porque a gente está acostumada a muito falar sobre a doença, e o pós-câncer, eu falo que está sendo muito desafiador. Eu me coloco na pele das mulheres que estão na menopausa, falo como é difícil lidar com isso. Pois é.